A chuva implacável açoitava São Paulo, espelhando o ritmo frenético da cidade. Cada gota parecia contar uma história, uma narrativa de pressa e pausa, de encontros e desencontros. As ruas, normalmente vibrantes com a energia dos transeuntes, agora estavam quase desertas, exceto por alguns poucos que se aventuravam sob a tempestade. Os pedestres se amontoavam sob toldos frágeis, buscando refúgio do ataque gelado. Cada rosto contava uma história de resiliência, de luta contra os elementos. Alguns conversavam em voz baixa, compartilhando um momento de camaradagem, enquanto outros olhavam para a chuva com um olhar distante, perdidos em seus próprios pensamentos. O tamborilar incessante de gotas de chuva contra o concreto fornecia uma trilha sonora sombria para o drama humano que se desenrolava nas ruas varridas pela chuva. Cada som, cada respingo. Joaquim, seu rosto envelhecido marcado pela passagem do tempo, buscava consolo sob o abrigo escasso de um ponto de ônibus. Cada linha em seu rosto contava uma história, uma memória de tempos passados, de dias mais brilhantes e noites menos solitárias. Ele se lembrava de quando os pontos de ônibus eram apenas uma parada temporária em sua jornada, e não um refúgio contra a dureza da vida. Suas roupas surradas, úmidas e agarradas ao seu corpo magro, ofereciam pouca proteção contra o vento cortante. O frio penetrava seus ossos, lembrando-o constantemente de sua vulnerabilidade. Cada rajada de vento era um lembrete cruel de sua situação, mas também uma prova de sua resistência. Ele havia sobrevivido a invernos rigorosos, tempestades implacáveis e noites intermináveis, sempre encontrando uma maneira de seguir em frente. Anos navegando pelas ruas implacáveis haviam aprimorado seus sentidos, tornando-o extremamente consciente dos ritmos ocultos da cidade e dos perigos não ditos. Ele sabia onde encontrar um lugar seguro para dormir, onde conseguir uma refeição quente e quais ruas evitar após o anoitecer. A cidade era um labirinto de desafios, mas Joaquim havia aprendido a decifrar seus segredos, a ouvir seus sussurros e a antecipar seus perigos. As ruas contam histórias, se você souber ouvir. Cada esquina, cada beco, cada praça tem uma narrativa própria, uma história de vidas entrelaçadas, de sonhos perdidos e esperanças renovadas. Joaquim era um guardião dessas histórias, um ouvinte atento às vozes que muitos ignoravam. Seu coração, no entanto, permanecia intocado pelo cinismo que muitas vezes acompanhava uma vida nas ruas. Ele ainda acreditava na bondade das pessoas, na possibilidade de redenção e na força do espírito humano. Cada encontro, cada gesto de gentileza, por menor que fosse, reforçava sua fé na humanidade. Ele se agarrava a fragmentos de memórias, uma família amorosa, uma casa de infância cheia de risos, que agora pareciam tão distantes quanto um sonho. Essas lembranças eram seu tesouro mais precioso, um farol de esperança em meio à escuridão. Agora desbotadas e distantes como estrelas obscurecidas pela poluição da cidade. A cidade, com toda a sua grandiosidade e brilho, não conseguia apagar a luz dessas memórias. Elas brilhavam intensamente em seu coração, guiando-o através das noites mais escuras. Joaquim carregava-se com uma dignidade silenciosa, seu espírito inabalável, apesar das dificuldades que havia enfrentado. Ele era um exemplo de resiliência, um testemunho vivo da capacidade humana de resistir e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele era um observador silencioso da condição humana, seu coração sintonizado com os mais fracos pedidos de ajuda. Ele via a dor e a alegria nos rostos das pessoas, entendia suas lutas e celebrava suas vitórias. Joaquim era mais do que um sobrevivente. Ele era um guardião das almas perdidas, um farol de esperança em um mundo muitas vezes indiferente. Do outro lado da avenida, alheia à tempestade que se formava ao seu redor, estava Clara. Ela era a epítome da riqueza e do privilégio,
enfeitada com roupas de grife que pouco faziam para protegê-la da tempestade emocional que se formava dentro dela. Tudo isso parece tão vazio e sem sentido. Seu mundo, visto de fora, parecia uma tapeçaria tecida com fios de ouro, uma família amorosa, uma educação de prestígio, um futuro repleto de possibilidades. No entanto, por trás da fachada de perfeição, Clara lutava contra uma profunda sensação de vazio. O peso das expectativas, a pressão sufocante para se conformar às normas sociais, a faziam sentir-se como uma prisioneira em uma gaiola dourada. Seu espírito ansiava por algo mais, algo autêntico e significativo. Invisível e não ouvida, seu silencioso pedido de ajuda passou despercebido, perdido em meio à cacofonia da cidade e à chuva incessante. De repente, um relâmpago iluminou a rua, banindo momentaneamente a escuridão. A tempestade que se aproximava parecia um presságio, um sinal de que algo monumental estava prestes a acontecer. Naquele instante fugaz, Joaquim a viu. Clara, saindo de seu carro com o motorista, sua expressão refletindo uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Sua atenção perdida na confusão de seus pensamentos, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Ele a viu, não como a herdeira de uma fortuna, mas como uma alma vulnerável à beira do desespero. Clara, conhecida por sua força e resiliência, parecia naquele momento uma figura trágica em um drama épico. Joaquim sentiu uma conexão inexplicável com ela, uma necessidade urgente de protegê-la, mesmo sem entender completamente o porquê. E ele viu o carro em alta velocidade, seu motorista cego pelo aguaceiro, vindo em sua direção com velocidade aterrorizante. O tempo parecia desacelerar, cada segundo se estendendo em uma eternidade. O motorista, lutando para manter o controle, não conseguia ver Clara na calçada. A chuva torrencial transformava a rua em um cenário de caos e perigo iminente. Vindo em sua direção com velocidade aterrorizante, o carro parecia um predador implacável, determinado a causar destruição. "Não! Cuidado!" gritou alguém, a voz cheia de pânico e desespero. Sem um momento de hesitação, Joaquim se lançou para a frente, seu corpo magro impulsionado por uma onda de adrenalina e uma necessidade instintiva de proteger. Ele sabia que não tinha tempo a perder. Seu corpo magro impulsionado por uma onda de adrenalina e uma necessidade instintiva de proteger. Cada fibra de seu ser estava focada em salvar Clara. Ele alcançou Clara bem a tempo, empurrando-a de volta para a calçada com toda a sua força. O impacto de seu movimento foi suficiente para tirá-la do caminho do carro descontrolado. Empurrando-a de volta para a calçada com toda a sua força, ele sentiu uma onda de alívio, misturada com medo. O que aconteceria a seguir? O rangido dos freios rasgou a noite, seguido pelo estrondo ensurdecedor de uma buzina. O som ecoou pela rua, um lembrete do perigo que havia sido evitado por um triz. Seguido pelo estrondo ensurdecedor de uma buzina, o som parecia marcar o fim de um capítulo e o início de outro, cheio de incertezas. Joaquim estava caído no chão, o impacto tirando o ar de seus pulmões. Ele lutava para respirar, cada respiração uma batalha. O impacto tirando o ar de seus pulmões, ele se perguntou se havia feito o suficiente, se Clara estava realmente segura. "Meu Deus, você está bem?" A voz de Clara tremia, cheia de preocupação e gratidão. Ele a havia salvado, mas a que custo? Joaquim sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia feito um sacrifício.